Olá galera, você que está em casa, estamos aqui no curso ProEnem com o professor Roberto Correia. Aula de hoje, João Goulart. Continue ralando, continue estudando, que você vai alcançar aí o seu objetivo, que é passar no vestibular. E a gente vai estar aqui ajudando você. Você que está em casa aí no seu iPod, no seu iPad, no seu iPhone, você que está no trabalho, você que está na escola, que está acessando aí a aula para relembrar o assunto. Aula de hoje, João Goulart, de 61 a 64. Assunto de muita importância para a gente. Você lembra que na aula passada nós falamos que Jânio Quadros, o varre vassourinha, a campanha moralista, né? O cara que tacava talco no cabelo para falar que tinha caspa, acabou renunciando com 8 meses à presidência. Ele acabou renunciando com 8 meses à presidência e o vice dele estava na China comunista, né? O João Goulart. E o que acontece a partir daí? Vamos lá ver? 61 a 64? Jango estava na China, maoísta, no momento da renúncia de Jânio. E aí você lembra o seguinte, Jango está aqui, ó, cumprimentando o Mao Tse Tung. E aí o Jânio renuncia. Setores conservadores, quando eu falo setores conservadores, militares, ligados à Escola Superior de Guerra, quando eu falo conservadores, a classe média de uma forma geral, e a UDN, a União Democrática Nacional, começam a falar o seguinte, João Goulart não assume. Quer dizer, o vice não vai assumir, porque ele representa o comunismo. Começa um discurso aqui no Brasil anticomunista, que João Goulart instalaria no Brasil uma república sindicalista. E para evitar isso, ele não poderia tomar posse. Então, os setores conservadores tentam impedir, né, a posse de João Goulart. Analisa comigo, se o João Goulart era o vice, era ele que tinha que assumir. Se eles estavam tentando impedir a posse de João Goulart, era uma tentativa de golpe. Quer dizer, eles não estavam respeitando as regras democráticas, a Constituição. E aí o que acontece? Brizola, governador do Rio Grande do Sul, lança a chamada Rede da Legalidade. O que é a Rede da Legalidade? Defesa da Constituição. Brizola era cunhado de João Goulart e havia um laço aí, né, obviamente, de familiares, mas não só isso. Brizola era um legalista, Brizola era um defensor da democracia. E Brizola, esse legalista, lança a Rede da Legalidade falando que a Constituição vai ter que ser defendida. João Goulart é o vice, João Goulart assume. E aí o que acontece? Você vai ter Brizola com o apoio do Terceiro Exército. O Terceiro Exército, aquele exército de fronteira do Rio Grande do Sul, dá apoio incondicional a Brizola, governador, né, do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, manifestações populares começam a acontecer no sul do país, de apoio a Brizola, de apoio ao Terceiro Exército, e você vai ter 100 mil pessoas em Porto Alegre fazendo manifestações. Olha que clima tenso que o Brasil vive nesse momento. Aqui eu coloquei um pedaço das manifestações, né, mostrando, né, sargentos da FAB impediram ontem o bombardeio ao Palácio Piratini, que é o palácio do governo do Rio Grande do Sul. Quer dizer, você vai ter, inclusive, militares pensando em bombardear o palácio do governo de Leonel Brizola, para você ter uma ideia, né, do momento tenso que o Brasil está vivendo. E aqui o Rio Grande do Sul resiste, quer dizer, isso mostra bem o apoio popular, né, a João Goulart e a Brizola que você tinha no sul do país. A verdade é que o Brizola falou o seguinte, olha, se tiver tentativa de golpe, o Terceiro Exército vai marchar para o Rio de Janeiro, assim como Getúlio Vargas fez na Revolução de 30. O que Brizola está ameaçando é de uma guerra civil. Brizola ameaça uma guerra civil claramente. A gente vai pegar as tropas e vão marchar até o Rio de Janeiro, fazer o que Getúlio Vargas fez em 30. E essa ameaça de guerra civil fez com que a direita recuasse. Num acordo entre direita e esquerda, né, setores da UDN e o Leonel Brizola, acabou falando que João Goulart poderia assumir, mas o regime seria parlamentarista. Quer dizer, ele poderia assumir como presidente da República, mas quem mandaria no país de verdade seria o primeiro-ministro, no caso, Tancredo Neves. Beleza? Tranquilo. Olha para cá. O que acontece? Durante quase 2 anos, você vai ter o regime parlamentarista aqui no Brasil. Inclusive, vamos dar uma pausa aqui e lembrar uma coisa. Você lembra que nós tivemos 2 momentos com parlamentarismo no Brasil. O primeiro foi no segundo reinado, a partir de 1847, lembra disso? Com Dom Pedro II, chamado parlamentarismo às avessas. E agora a gente está tendo o parlamentarismo de 61 a 63. Parlamentarismo é esse que João Goulart, malandramente, convoca um plebiscito. Plebiscito consulta a plebe, consulta ao povo e pergunta, queres ou não o parlamentarismo? E o não vence.
o não. Ninguém quer o parlamentarismo. 85% do povo vota contra o parlamentarismo. Quer dizer, durante 2 anos aí você teve o regime parlamentarista, mas logo depois voltou o regime presidencialista, né? Vitória do não em todo o Brasil, né? Aqui está os jornais, né, vangloriando a vitória do presidente, né, com a volta do presidencialismo. Mas vamos discutir economia. Talvez a economia fosse o mais importante nesse momento tão crítico. Primeira coisa, contexto de crise. É muito importante você lembrar em casa que aquela inflação do governo JK, ela chega nos anos 60. Ela chega nos anos 60 e tanto o governo Jânio Quadros como o governo João Goulart vão sofrer com a inflação. E aí você vai ter uma inflação altíssima que provocava uma crise econômica do país. Você tinha uma dívida externa considerável junto à inflação. E aí você vai ter que ter uma política de contenção de gastos do governo. Mas, ao mesmo tempo, João Goulart representava uma esquerda, num momento internacional que o mundo está bipolar. Então, assim, a ideologia de governo era muito importante naquele contexto. E o que acontece? Aproveitando que você tem, né, um governo mais à esquerda no Brasil, você vai ter greves, manifestações e paralisações. O que eu estou falando? Eu estou falando que, estranhamente, greves, manifestações e paralisações cresceram muito no governo João Goulart. Um presidente que representava os trabalhadores, ainda assim, acabou sofrendo com mais greves e manifestações do que um governo de direita, que acaba sendo, de certa forma, uma contradição. Dentro desse caos social, político, manifestações e greves, você vai ter 2 coisas que chamam a atenção. Primeiro, os movimentos sociais, né, que eram a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. É um movimento urbano que consegue pressionar o governo, inclusive, para a criação do 13º salário. Galera que está em casa, não foi Getúlio Vargas que criou o 13º salário. Quem criou o 13º salário foi João Goulart. Inclusive, tem uma capa do Globo na época, falando que os empresários iam falir por causa do 13º salário. É interessante como é que a imprensa brasileira, de uma forma geral, não só o jornal o Globo, acaba sempre tendendo para o lado empresarial. Né? Um direito trabalhista é importante, o 13º salário. Olha, mas os empresários vão falir, o governo foi maluco. Quer dizer, como é que sempre para o empresário e nunca para o trabalhador. Mas a CGT pressionou aí com as manifestações, com as greves, e conseguiu a criação do 13º salário e um movimento no campo importantíssimo, chamado Ligas Camponesas. Ligas Camponesas tinha como principal representante Francisco Julião e a defesa era a reforma agrária. Esse movimento surgiu em Pernambuco e era um movimento que dizia reforma agrária na lei ou na marra. Então, seria assim, um ancestral do MST, mas um movimento com certeza até mais radical do que o MST, de hoje. Então fica muito claro a luta pelo brasileiro aí da reforma agrária, né, um direito que deveria existir no Brasil e que os governos, de certa forma, vêm adiando aí a proposta da reforma agrária. O que acontece? Dentro desse caos social e político, o governo João Goulart lança o Plano Trienal. O Plano Trienal vai ser feito pelo economista Celso Furtado e é um plano nacionalista. É um plano nacionalista. Podemos dizer que João Goulart retoma aquele discurso nacionalista de Getúlio Vargas. Dentro dessa lógica, crescimento econômico, sim, assim como a teoria desenvolvimentista defendia. Porém, crescimento econômico com distribuição de renda. Quer dizer, o governo de João Goulart não parte do princípio que nós temos que crescer sem ter distribuição de renda. Nós temos que crescer com distribuição de renda. E aí, ele começa a fazer medidas que vão afetar diretamente a capital estrangeiro, aos banqueiros, né, aos Estados Unidos. Controle da remessa de lucro das empresas multinacionais, e a nacionalização de refinarias de petróleo. Quer dizer, você tem o controle da remessa de lucro de empresas multinacionais, empresas que tinham filiar no Brasil que remetiam seu lucro para as matrizes. Ele começa a controlar isso. Ele começa a gerenciar esse capital estrangeiro. E mais, você tinha algumas refinarias aqui, como Shell, como Texaco, que refinavam o nosso petróleo, apesar de o petróleo já ser produzido pela Petrobras. Ele nacionaliza, vai ser tudo agora controlado pelo governo brasileiro. Então, a medida nacionalista é importante, mas contra o capital estrangeiro, contra os investidores. Reforma tributária. No Brasil, até hoje, quem é pobre e quem é classe média paga mais impostos do que os ricos. Eu estava vendo esses dias que saiu um estudo mostrando que os mais ricos no Brasil pagam menos impostos que os mais ricos nos Estados Unidos.
Quer dizer, lá nos Estados Unidos, que é um país que tem uma carga tributária pequena em relação à brasileira, os ricos pagam mais impostos lá do que no Brasil. Qual a ideia, né, da reforma tributária? Fazer com que os ricos pagassem mais impostos e a classe média e o pobre pagassem menos impostos. Essa reforma tributária, inclusive do governo João Goulart, previa imposto sobre herança. Eu sei que o tema é polêmico, mas lembra o seguinte, até os Estados Unidos tem imposto sobre herança. E é um imposto que afeta diretamente os mais ricos. Aqui, reforma urbana. Começava um processo de favelização nas grandes cidades e ele pensou em trabalhar, em planejar, né, esse urbano, até como uma forma de fazer uma política social para esses mais pobres. Se você tivesse atuado nos anos 60, talvez a gente não tivesse essa quantidade de comunidades, de favelas que temos hoje, né, nas grandes cidades. E a reforma agrária, essa é a mais polêmica. João Goulart manda para o Congresso a reforma agrária. Só que a reforma agrária dele não era uma reforma agrária assim radical. Era uma reforma agrária de certa forma conservadora. Ele queria a reforma agrária em terras improdutivas. Inclusive o próprio João Goulart e o Leonel Brizola, que defendiam a proposta da reforma agrária e eram latifundiários, acabaram doando um pedaço das suas terras para a reforma agrária. Quer dizer, isso é muito interessante, né? Eles acabam doando um pedaço das suas terras para a reforma agrária, porque eles defendiam realmente a reforma agrária. Reforma eleitoral. Voto para analfabetos, que só vai ter na Constituição de 1988, tá? E de sargentos e patentes inferiores. Quer dizer, para colocar as Forças Armadas também votando, as patentes inferiores e voto para analfabetos, que, repito, só vai ter na Constituição de 1988. E ainda, o Estatuto do Trabalhador Rural, tá? Que você vai ter o que? As leis trabalhistas indo para o campo. Quando Vargas criou a CLT, Vargas, para proteger as oligarquias, ele não levou a legislação trabalhista para o campo. A CLT existia no Brasil, mas não valia no campo. João Goulart está levando com o Estatuto do Trabalhador Rural a legislação trabalhista para o campo. E como eu já tinha falado para vocês, criação do 13º salário. Se você analisar em casa, João Goulart talvez tenha sido um dos primeiros presidentes a tentar mudar a estrutura da sociedade brasileira. Ele não era comunista, ele não era socialista, mas ele queria fazer uma reforma estrutural do capitalismo brasileiro. Ele queria realmente, né, distribuir melhor a renda. A pergunta é, ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. E isso a gente vai ver na próxima aula, quando o golpe de 64 vai tirar João Goulart do poder. Galera, um abraço, até a próxima aula. Pro Enem, professor Roberto Correia.